Imagine acordar amanhã e perceber que sua vida inteira foi moldada por vozes que não eram suas. Cada decisão que você tomou, cada caminho que seguiu, talvez não tenha sido fruto da sua vontade, mas de crenças herdadas e padrões invisíveis que você aceitou sem questionar. É isso que Tony Robbins denuncia nas entrelinhas de Desperte o seu gigante interior. E antes de seguirmos, preciso te dizer algo. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos aqui do canal Sombra do Saber não é inscrita. Se você está aqui mergulhando nessas reflexões, inscreva-se agora. É um simples clique para você, mas para nós é a prova de que essa mensagem está chegando a quem realmente precisa ouvir. E se você quiser ir além desta reflexão, o link para adquirir o livro Desperte o seu gigante interior está na descrição. Não deixe essa obra apenas como uma citação distante. Mergulhe nela. Tony Robbins nos lembra que dentro de cada ser humano existe um gigante adormecido. Mas esse gigante não está acorrentado por forças externas. Ele é mantido em silêncio por você mesmo, por cada vez que disse "não consigo", por cada vez que aceitou menos do que merece, por cada vez que preferiu a ilusão confortável da rotina à dor da transformação. Despertar esse gigante não é apenas uma questão de força de vontade, é uma batalha brutal contra as paredes invisíveis que te cercam. Robbins fala sobre crenças limitantes, decisões inconscientes e padrões emocionais que se repetem como um eco sem fim. Esses são os verdadeiros inimigos e eles não estão fora, estão dentro. Imagine-se em um labirinto. Você caminha, se esforça, busca saídas, mas sempre retorna ao mesmo ponto. Não importa o quanto tente, o resultado é o mesmo. Esse labirinto são as suas crenças. Enquanto não tiver coragem de quebrar as paredes, você viverá girando em círculos. Robbins foi claro. Mudar não é opcional. Permanecer o mesmo é a escolha mais dolorosa que existe, porque significa aceitar a morte em vida. E é por isso que ele afirma que suas decisões moldam seu destino. Cada escolha que você faz hoje é um tijolo no castelo ou na prisão do amanhã. O segredo que poucos encaram é este. Se você está preso, foi você quem aceitou as correntes. Se sua vida não anda, foi você quem segurou os freios. Robbins não fala isso para te condenar, mas para te libertar, porque se foi você quem aceitou, também pode ser você quem decide quebrar. Mas não espere que seja fácil. O despertar exige coragem para entrar nos cômodos escuros da mente, abrir portas que você trancou há anos, encarar dores que você fingiu esquecer. É nesse território sombrio que o gigante espera, não nos palcos iluminados, mas no silêncio do confronto interno. Esse é apenas o início da jornada. Uma jornada que vai atravessar desertos, derrubar muros e expor segredos que a maioria prefere não saber. Mas é nesse mergulho que você encontrará o poder que sempre esteve ali, esperando para ser libertado. O ser humano é uma criatura de hábitos, mas poucos entendem a prisão silenciosa que isso representa. Robbins descreve os padrões emocionais como correntes invisíveis. Eles não fazem barulho, não pesam no corpo, mas sufocam a mente. São como fios que você não vê, mas que puxam cada gesto, cada reação, cada escolha. Quantas vezes você prometeu que mudaria? Quantas vezes jurou que nunca mais repetiria aquele erro, que desta vez seria diferente? Mas o ciclo se repetiu. Não porque você seja fraco, não porque esteja condenado, mas porque suas crenças criaram trilhas tão profundas que sua mente caminha por elas, mesmo quando você tenta resistir. Robbins expõe essa verdade com frieza. A vida que você vive hoje não é resultado das circunstâncias, mas da soma das decisões que você tomou. E se essas decisões nasceram de crenças limitantes, então seu destino foi moldado por ilusões. Imagine estar em um teatro, interpretando um personagem escrito por outros. Você se esforça, se emociona, vive intensamente aquele papel. Mas no fundo, não é você. É apenas o reflexo de expectativas externas. Robbins nos alerta que é exatamente assim que a maioria vive, fingindo ser protagonista, quando na realidade é apenas figurante de uma história que não escreveu. Essa constatação é dolorosa,
porque obriga você a encarar o fato de que muito do que construiu pode não ser seu. A carreira que mantém, os relacionamentos que sustenta, até mesmo os sonhos que persegue, talvez não tenham nascido de dentro, mas tenham sido programados desde fora. E o gigante adormecido? Ele é a essência que resiste, a voz abafada que insiste em dizer: isso não é tudo, existe mais. Mas, em vez de ouvir essa voz, você a silencia com distrações, trabalho, consumo, entretenimento. A sociedade oferece anestésicos para que você nunca acorde. Robbins provoca ao dizer que despertar exige dor, e essa é a parte que poucos querem ouvir. Não se trata de repetir frases positivas ou encher paredes com post-its motivacionais. Trata-se de olhar no espelho e encarar o que você não gosta. De assumir que, até agora, você foi cúmplice da sua prisão. É nesse ponto que muitos fecham o livro, porque não querem enfrentar. Mas Robbins sabia: só os que atravessam a sombra encontram a luz. Só os que se permitem quebrar as correntes descobrem o que realmente significa viver. E talvez você sinta isso agora. Uma inquietação, uma resistência. Como se sua mente tentasse escapar dessas palavras. É natural, porque sua mente foi treinada para te proteger de qualquer desconforto. Mas é justamente esse desconforto que sinaliza que o processo de despertar começou. Você não precisa aceitar tudo o que foi dado. Não precisa continuar interpretando o papel que te entregaram. A vida não precisa ser a repetição de padrões herdados. O gigante ainda está aí. Ele nunca morreu. Apenas espera que você tenha coragem de libertá-lo. Tony Robbins repete uma ideia que parece simples, mas carrega um peso avassalador. A qualidade da sua vida é a qualidade das suas emoções. À primeira vista, soa como uma frase otimista, mas quando mergulhamos em sua profundidade, ela revela uma verdade brutal. Não são os fatos que definem sua vida, mas a maneira como você decide senti-los. 2 homens podem perder o emprego no mesmo dia. Um entra em desespero, acredita que sua vida acabou, sente-se vítima. O outro encara como oportunidade, decide se reinventar, desperta forças que nem sabia possuir. O fato é o mesmo. O destino não. E aqui está a parte sombria. Se suas emoções definem sua vida, então você é o único responsável pelo sofrimento que insiste em carregar. Não é o governo, não são seus pais, não é o acaso. É você. Robbins não oferece esse diagnóstico para condenar, mas para libertar. Ele nos mostra que a prisão mais poderosa não tem grades de ferro. Ela é construída de dentro para fora, feita de interpretações, crenças e emoções que você alimenta todos os dias. Pense nas histórias que você conta a si mesmo. Quantas vezes você disse: não sou capaz, não tenho sorte, não nasci para isso? Cada frase dessas é como um tijolo erguido ao redor do gigante. E quanto mais você repete, mais altas ficam as paredes. Até que, em algum momento, você se convence de que o gigante não existe. Mas ele existe e continua vivo, mesmo que silenciado. Ele se manifesta em pequenas inquietações, na sensação de que você merece mais, nos momentos em que você sonha com algo que parece distante demais. Robbins nos convida a não ignorar essas fagulhas, porque são elas que revelam que a essência ainda pulsa. O problema é que fomos treinados para sufocar. Desde cedo aprendemos a controlar nossos desejos, a nos encaixar em padrões, a evitar riscos. A escola ensina obediência, a sociedade recompensa previsibilidade. E no final, o que chamamos de vida normal é apenas uma versão domesticada de quem poderíamos ser. Despertar o gigante significa romper com isso. E aqui está o ponto mais duro. O rompimento quase sempre é solitário, porque quando você decide mudar, inevitavelmente se distancia daqueles que escolheram permanecer adormecidos. Robbins sabia disso. Ele próprio enfrentou resistência, críticas, desprezo, mas entendeu que o preço da liberdade é a rejeição dos conformados. É por isso que tantos desistem no meio do caminho, porque despertar exige não apenas coragem para enfrentar a si mesmo, mas também força para lidar com a solidão temporária que vem junto.
poucos estão dispostos a pagar esse preço. Mas os que aceitam o desafio descobrem algo que muda tudo. Dentro da escuridão existe uma força inabalável. Não uma motivação passageira, mas uma convicção tão profunda que nada externo pode derrubar. Esse é o verdadeiro gigante interior. E talvez, ao ouvir isso, você perceba que já sentiu essa força em algum momento. Talvez em uma situação extrema, em que acreditava não ter saída, mas encontrou dentro de si um poder inesperado. Robbins quer que você entenda que essa força não é exceção. Ela é regra. Só precisa ser despertada. O segredo, portanto, não está em esperar que a vida melhore. Está em assumir o controle do que você sente e decide a cada instante. Porque, no fim, não é o que acontece que molda seu destino, mas como você reage ao que acontece. Robbins fala sobre decisões como a essência da transformação. É nos momentos de decisão que nosso destino é traçado. Muitos leem essa frase como motivação de calendário, mas não percebem sua carga explosiva. Porque se a decisão é a semente do destino, significa que sua vida atual é o resultado exato das escolhas que você tomou. Não há como fugir dessa responsabilidade. E aqui está a sombra que poucos encaram. Se você não gosta da vida que tem hoje, é porque decidiu de alguma forma aceitá-la. Decidiu se calar quando deveria falar. Decidiu se acomodar quando deveria arriscar. Decidiu acreditar nas vozes que diziam que você não era capaz. Essas pequenas decisões, acumuladas ao longo dos anos, moldaram o cárcere que hoje você chama de realidade. Robbins não mascara a dor dessa constatação. Ele a esfrega diante de você. Porque só quando você aceita que sua vida é fruto das suas escolhas, pode assumir o poder de mudá-la. Se culpar os outros é confortável, assumir a responsabilidade é devastador, mas é também libertador. Imagine segurar uma corrente que prende seus braços. Você olha para os lados e culpa os que a colocaram ali, mas Robbins te mostra que a chave sempre esteve no seu bolso. O problema é que você nunca acreditou ser digno de usá-la. Preferiu viver na ilusão da impotência. Decidir é romper, mas romper dói. Significa destruir identidades que você carregou por anos. Significa reconhecer que você não é quem pensava ser. Robbins ensina que cada decisão consciente é como uma marreta contra as paredes da prisão. No começo parece inútil, mas com o tempo as rachaduras se multiplicam. E um dia a muralha cai. Mas há outro segredo sombrio. Decidir exige sacrifício. Ao escolher um caminho, você mata todos os outros. E essa é a parte que paralisa a maioria. Porque queremos a liberdade, mas não queremos a perda. Queremos o crescimento, mas sem a dor da renúncia. Robbins expõe essa contradição. Ele nos mostra que não existe avanço sem morte simbólica. O velho precisa morrer para que o novo possa nascer. E o gigante interior, ele desperta justamente nesse momento. Quando você escolhe com coragem, mesmo diante do medo, o gigante se move. Cada decisão verdadeira é como um grito que ecoa dentro de você, lembrando que o poder nunca esteve fora. É por isso que Robbins insiste que mudança não é um evento, mas um processo. O despertar não acontece em um único dia, mas em uma sucessão de decisões que se acumulam até que a vida inteira seja transformada. Esse processo, no entanto, não é linear. Haverá quedas, retrocessos, dúvidas. Robbins não promete perfeição, promete confronto, e cada confronto é uma oportunidade de se levantar mais forte. A maioria, no entanto, prefere não decidir. Prefere permanecer no limbo da indecisão, acreditando que assim evita riscos. Mas a indecisão é, por si só, uma decisão. E é quase sempre a decisão de permanecer pequeno. O gigante não desperta em mentes indecisas. Ele só acorda quando você assume a responsabilidade total. Quando entende que cada passo molda o futuro. Quando percebe que até o silêncio é uma escolha e que escolher não agir também traça destinos. Essa é a dureza que Robbins entrega em Desperte o seu gigante interior. Um chamado para parar de fugir, para parar de culpar, para parar de esperar e para, finalmente, decidir viver. Existe um instante na vida em que o ser humano percebe
que não é vítima, mas cúmplice. Esse instante é doloroso, quase insuportável, porque desmonta toda a narrativa de injustiça que usamos para justificar nossas falhas. Robbins insiste: enquanto você acreditar que é apenas vítima, continuará adormecido. O despertar só começa quando você aceita que participou da construção da sua prisão. Pense nas correntes invisíveis que te cercam. Não foram apenas impostas. Muitas delas você mesmo reforçou, todos os dias, ao repetir as mesmas desculpas, ao alimentar os mesmos medos, ao se apegar às mesmas limitações. O mundo pode até ter colocado as primeiras grades, mas foi você quem manteve a cela trancada. Essa constatação é perturbadora porque exige humildade. Significa reconhecer que a vida que você tem é exatamente a vida que você tolerou. Robbins chama isso de padrão de aceitação. Cada vez que você aceita menos do que merece, reforça a ideia de que é o máximo que pode ter. Cada vez que se conforma, mata um pedaço do gigante que habita em você. E o mais sombrio é que a mente aprende a amar suas correntes. A rotina se torna confortável, a mediocridade se torna normal, a resignação se torna identidade. É por isso que tantos resistem à mudança. Porque a prisão, por mais limitada que seja, é familiar. E a liberdade, por mais grandiosa que pareça, é desconhecida. Robbins revela que o gigante interior não acorda em zonas de conforto. Ele desperta na dor, no confronto, na ruptura. É por isso que tantos só mudam quando tocam o fundo do poço. Porque apenas ali, o sofrimento de permanecer o mesmo supera o medo da mudança. Mas não é necessário esperar pelo colapso. Robbins mostra que você pode decidir antes. Pode escolher enfrentar agora. Pode começar a romper as correntes sem precisar se afundar ainda mais. A chave é a consciência. É perceber que cada pensamento repetido é uma ordem, cada emoção sustentada é um comando, cada decisão adiada é um muro erguido. O gigante é a parte de você que não aceita viver pequeno. Ele não morre, apenas espera. Espera o momento em que você se canse das próprias desculpas. Espera o dia em que você olhe para si mesmo com a brutal honestidade de quem não suporta mais se enganar. E quando esse dia chega, tudo muda. Porque você entende que não precisa de permissão para despertar. Não precisa que ninguém abra a porta. Sempre teve a chave, mas nunca acreditou ser digno de usá-la. Robbins nos mostra que o despertar não é sobre encontrar algo novo, mas sobre lembrar quem você sempre foi. Esse processo, porém, não é linear. Você vai cair, vai duvidar, vai sentir vontade de voltar para a cela confortável. Mas cada vez que escolher continuar, o gigante se fortalece. Cada ato de coragem é como um músculo que se expande. E aos poucos, o que antes parecia impossível se torna natural. É esse o segredo que Robbins escondeu em Desperte o Seu Gigante Interior. Não é um livro para te animar. É um livro para te quebrar, para desmontar suas ilusões, para te obrigar a olhar para dentro e ver, sem máscaras, quem você realmente é. Robbins explica que cada ser humano vive guiado por dois mestres silenciosos, a dor e o prazer. Cada decisão, consciente ou não, nasce do impulso de evitar a dor ou buscar o prazer. Parece simples, mas é aqui que está uma das armadilhas mais cruéis. A maioria vive em busca de prazeres imediatos, mesmo que isso signifique mergulhar em dores maiores no futuro. E, ao mesmo tempo, foge de dores necessárias, que trariam prazeres grandiosos depois. Essa inversão mantém o gigante aprisionado, porque o gigante não desperta em recompensas pequenas, mas em sacrifícios profundos. Imagine alguém que foge da dor de enfrentar seus medos. Em troca, recebe o prazer momentâneo de permanecer seguro. Mas esse prazer é ilusório, porque o preço é a vida inteira encolhida. Robbins nos mostra que essa escolha é feita todos os dias, de formas sutis, até se tornar destino. Ele próprio revela que só mudou quando decidiu inverter a balança, quando passou a associar dor àquilo que o mantinha pequeno, e prazer ao crescimento. Essa é a chave invisível que poucos entendem. Você não muda apenas porque quer, mas porque redefine o que significa dor e o que significa prazer.
Se permanecer na zona de conforto começa a doer mais do que arriscar, você muda. Se repetir velhos hábitos se torna mais insuportável do que criar novos, você muda. Se acreditar em suas limitações passa a ser mais doloroso do que enfrentá-las, o gigante desperta. Essa é a lógica que governa nossas vidas. Mas o mais sombrio é que a maioria nunca percebe. Eles acreditam que estão decidindo livremente, quando, na verdade, apenas obedecem ao mecanismo dor-prazer que foi condicionado desde cedo. Robbins chama isso de sistema de neuroassociações. Cada memória, cada experiência, cada emoção cria conexões invisíveis que determinam como você reage. E enquanto essas associações não forem rompidas, você continuará repetindo padrões como um prisioneiro obediente. O despertar exige quebrar essas correntes. Exige reprogramar a mente, ligar o prazer ao crescimento e a dor à estagnação. Mas esse processo é violento. É como arrancar raízes antigas que se espalharam fundo no solo da sua vida. E como toda raiz, quando puxada, traz dor. Mas Robbins nos lembra, é uma dor libertadora. A dor de curar, não a de permanecer ferido. A dor de reconstruir, não a de apodrecer no mesmo lugar. É a dor que anuncia que o gigante está se movendo. Essa é a escolha diante de você. Permanecer preso às associações antigas ou criar novas que despertem sua verdadeira força. Não existe meio termo. Ou você desperta ou permanece adormecido. E se há algo perturbador nesse ensinamento, é que ninguém pode fazer isso por você. Não existe salvador. Não existe resgate. Existe apenas a sua decisão. Robbins deixou o mapa. Mas o caminho, só você pode percorrer. Robbins afirma que não é o ambiente que define sua vida, mas a interpretação que você dá a ele. Isso parece simples, até otimista, mas na verdade é um golpe devastador contra a mentalidade comum. Porque se não é o ambiente, se não são as circunstâncias, então não há desculpa. Só resta a responsabilidade. Quantas pessoas você conhece que vivem culpando tudo à sua volta? O governo, a família, a sorte, o destino, são especialistas em narrativas de vitimização. Mas Robbins desmascara esse discurso. Ele mostra que por trás de cada queixa existe uma decisão oculta de permanecer pequeno. Essa é a parte mais sombria, perceber que a vitimização é viciante. Ela traz um prazer disfarçado, o prazer de não precisar mudar, o conforto de apontar o dedo enquanto continua no mesmo lugar. É por isso que tantos resistem à ideia de despertar, porque despertar significa matar o prazer oculto de culpar. Robbins nos obriga a encarar essa verdade. Ele explica que cada emoção é um comando. Se você decide viver em estado de raiva, verá inimigos em todo lugar. Se vive em medo, enxergará perigos em cada esquina. Se vive em gratidão, abrirá portas onde outros só veem muros. O mundo não muda, mas seu estado interno muda a forma como você enxerga o mundo. E o gigante interior só desperta quando você se torna mestre dos seus estados. Não se trata de negar emoções, mas de dominá-las. Usar a raiva como energia de ação, em vez de destruição. Transformar o medo em alerta, em vez de paralisia. Canalizar a alegria como combustível, em vez de distração. É nesse ponto que muitos falham, porque acreditam que controlar emoções é o mesmo que reprimi-las. Mas Robbins mostra o contrário. Controlar é redirecionar. É transformar forças brutas em poder consciente. Imagine uma represa. A água acumulada pode destruir cidades se escapar sem controle, mas, se canalizada, pode gerar energia suficiente para iluminar milhões de casas. Assim são as emoções. Sem direção são caos. Com domínio são poder. E aqui está o segredo escondido no livro. Você nunca foi fraco, apenas não aprendeu a canalizar sua força. Suas emoções, mesmo as mais sombrias, podem ser ferramentas de construção. Mas enquanto você fugir delas, continuará escravo. Robbins nos lembra que o despertar não acontece negando sua sombra, acontece integrando-a. O gigante não é feito apenas de luz, ele é forjado também na escuridão. E só quando você aceita ambas as partes, pode se tornar inteiro.
Essa é a revelação que muitos não suportam, porque preferem acreditar em uma versão simplificada de si mesmos. Mas o verdadeiro despertar exige encarar cada fragmento, cada dor, cada sombra. É isso que dá ao gigante sua verdadeira força. Robbins diz que a mente humana é como um jardim. Tudo o que você planta ali cresce, mas a maioria não percebe que vive semeando ervas daninhas e depois se espanta com a colheita de dor e frustração. O gigante adormecido está soterrado por essas ervas, sufocado por pensamentos que você mesmo alimenta diariamente. Cada frase negativa que você repete, cada visão limitada que você sustenta, é uma semente lançada no solo da mente. E, como todo jardim, aquilo que você rega floresce. Robbins nos mostra que não existe neutralidade. Ou você cultiva poder, ou cultiva fraqueza. E o mais perturbador é que esse cultivo raramente é consciente. É automático. São frases herdadas. Dinheiro é sujo, amor sempre acaba, eu não sou bom o bastante. Essas sementes foram plantadas por outros, mas quem rega é você, cada vez que as repete, sem questionar. O despertar começa quando você assume o controle desse jardim, quando decide arrancar o que não serve, mesmo que isso doa. Arrancar crenças é como arrancar raízes antigas, sangra, rasga, machuca, mas só assim abre espaço para que o gigante respire. Robbins ensina que a mente pode ser reprogramada, e esse é um dos segredos mais sombrios do livro. Porque, se pode ser reprogramada, significa que até hoje você viveu uma programação que não era sua. Significa que foi condicionado. E o condicionamento, quando aceito sem consciência, transforma qualquer ser humano em escravo. Mas há uma saída. Reprogramar não é fantasia, é prática. É repetir novos significados até que eles se tornem naturais. É expor-se a novos padrões, até que os antigos desmoronem. É escolher todos os dias alimentar o gigante em vez das sombras. Pense em um atleta que treina seu corpo. Ele não se torna forte em um único dia, mas cada repetição, cada esforço, cada gota de suor, soma-se até que os músculos se transformem. Robbins nos mostra que a mente funciona da mesma forma. O gigante não desperta em um instante. Ele é treinado, acordado pouco a pouco, fortalecido pela disciplina. Mas esse treinamento exige vigilância, porque a qualquer momento as velhas sementes podem tentar brotar de novo. Basta uma lembrança, uma palavra, um medo. E se você não estiver atento, o jardim volta a ser tomado. O processo é interminável, e é justamente isso que o torna tão desafiador. Porque o ser humano deseja atalhos, soluções rápidas, promessas fáceis. Mas Robbins não entrega isso. Ele oferece um caminho árduo, cheio de confronto, um caminho que só os fortes percorrem. E a verdade é que poucos estão dispostos. A maioria prefere viver entre as ervas daninhas, fingindo que está tudo bem. Preferem acreditar que não existe gigante nenhum. Mas para aqueles que decidem arrancar, mesmo que doa, a recompensa é indescritível. Porque não se trata apenas de mudar a vida. Trata-se de renascer. Robbins alerta que todo ser humano possui padrões invisíveis que regem sua vida. Esses padrões funcionam como correntes, não se veem, mas determinam para onde você vai. Alguns chamam isso de destino, outros de sorte. Robbins chama de condicionamento. E esse condicionamento é traiçoeiro, porque não vem apenas de grandes traumas ou experiências marcantes. Muitas vezes, nasce em pequenos momentos, uma palavra de desprezo, uma crítica aparentemente inofensiva, um gesto de rejeição. Esses fragmentos se acumulam e juntos constroem a prisão. A partir daí, você passa a reagir ao mundo não como ele é, mas como foi condicionado a enxergá-lo. Se acredita que nunca é suficiente, verá provas disso em todo lugar. Se acredita que ninguém é confiável, encontrará motivos para desconfiar até de quem te ama. Sua mente se torna um espelho das crenças que aceitou. O gigante interior está soterrado sob esse reflexo distorcido. Ele observa em silêncio, enquanto você se convence de que essa é a única realidade possível. Mas Robbins nos provoca. E se tudo o que você acredita
for apenas uma história mal contada? Essa pergunta é perturbadora porque obriga a questionar até mesmo o que parece absoluto. Obriga a olhar para dentro e separar o que realmente é meu e o que me foi imposto. Quais sonhos nasceram do meu coração e quais foram herdados das expectativas dos outros? Poucos têm coragem de responder, porque responder significa, muitas vezes, admitir que você viveu anos em um papel que não era seu. Significa reconhecer que grande parte da sua vida pode ter sido uma mentira. E essa é uma dor que a maioria prefere evitar. Mas Robbins insiste. Só quem encara essa dor desperta. Só quem aceita desmontar a própria identidade consegue encontrar a essência verdadeira. O gigante não acorda em ilusões. Ele só desperta na verdade, nua e crua. Imagine desmontar uma casa tijolo por tijolo. Cada tijolo é uma crença, um hábito, uma memória. Você os remove um a um até que a estrutura inteira desmorone. No início parece destruição, mas aos poucos percebe que era necessário, porque só no terreno limpo você pode construir algo sólido e verdadeiro. Esse é o processo do despertar. Destruir para depois reconstruir. Questionar até não restar pedra sobre pedra. E, nesse vazio, encontrar a liberdade que você nunca conheceu. É nesse ponto que o livro, Desperte o Seu Gigante Interior, revela sua face mais sombria. Não é sobre motivação, é sobre desconstrução. Robbins não oferece conforto, mas confronto. Não entrega atalhos, mas caminhos que exigem sangue, suor e lágrimas. E, no entanto, é justamente esse confronto que liberta. Porque uma vez que você atravessa a escuridão, nada mais pode te aprisionar. Robbins lembra que não são os fatos que moldam nossa vida, mas os significados que damos a eles. Essa é uma das verdades mais perturbadoras, porque significa que nada tem peso por si só. O que dói não é o que aconteceu, mas a interpretação que você criou. O que paralisa não é o evento, mas a história que você contou a si mesmo depois dele. Quantas vezes você carregou culpas, mágoas e medos que nasceram mais do significado do que da realidade? Um erro do passado que você transformou em identidade, uma rejeição que você ampliou até acreditar que ninguém nunca te aceitaria, uma derrota que virou sentença de incapacidade. Esses significados foram os tijolos das paredes que cercam o gigante. Robbins provoca: se os significados são criados, também podem ser destruídos, e ao serem destruídos, podem ser recriados. Essa é a chave para reescrever sua história. O passado não muda, mas o que ele representa pode ser transformado. O mais sombrio é que a mente resiste a isso. Ela se apega às histórias antigas como se fossem verdades absolutas. É como alguém que guarda correntes, mesmo depois de ter sido liberto, porque, de algum modo, aquelas correntes se tornaram parte da sua identidade. Mas despertar o gigante significa ousar questionar até mesmo as cicatrizes. Significa olhar para as dores antigas e perguntar: será que isso realmente me define? Robbins nos convida a desafiar a versão de nós mesmos que criamos no espelho da dor. Imagine uma pintura antiga, coberta por camadas e camadas de tinta. O quadro original ainda está ali, mas encoberto. Você só precisa raspar com paciência e coragem até que a verdadeira imagem surja. Assim é a sua essência, encoberta, mas intacta. O segredo é que você sempre teve poder de escolher novos significados. O problema é que nunca acreditou nisso. Acreditou que era prisioneiro dos velhos enredos. Robbins desmonta essa ilusão. Ele mostra que, quando você muda o significado, muda também a emoção. E quando muda a emoção, muda a vida. Esse é o despertar em sua forma mais crua. Não é sobre negar o que aconteceu, mas sobre decidir o que isso vai representar daqui em diante. A ferida pode ser marca de fraqueza ou de vitória. O fracasso pode ser sentença ou lição. A rejeição pode ser trauma ou ponto de partida. O poder está na escolha. E o gigante desperta justamente nesse momento, quando você percebe que não precisa mais carregar significados herdados, que pode dar novos sentidos a velhas histórias, que pode transformar dor em combustível e medo
em força. Esse é o convite que desperte o seu gigante interior, entrega nas entrelinhas. Pare de ser refém do passado e torne-se autor do presente, porque no fim, não é o que aconteceu que importa, é o que você decide fazer com isso. Tony Robbins insiste que a mudança não acontece em ideias abstratas, mas em decisões concretas. Ele afirma que, quando você decide de verdade, o universo interno se reorganiza. E não há nada mais sombrio do que perceber que, até agora, muitas das suas decisões nunca foram suas. Pense em quantas vezes você disse, não tenho escolha. Essa frase é uma prisão, porque sempre há escolha, mesmo quando não gostamos das opções. O problema é que preferimos a ilusão da impotência à dor da responsabilidade. Robbins nos mostra que, por trás de cada desculpa, existe uma decisão de permanecer pequeno. Você diz que não pode porque não tem recursos, mas na verdade decidiu não buscar alternativas. Diz que não consegue porque não tem tempo, mas decidiu priorizar distrações. Diz que não nasceu para algo, mas decidiu acreditar nas vozes que repetiram isso para você. O gigante interior não desperta em mentes que fogem da decisão. Ele só acorda quando você diz, chega, eu assumo. Essa é a ruptura. Não é gradual, não é confortável, é um corte. É o instante em que você entende que continuar no mesmo lugar custa mais caro do que arriscar o salto. E aqui está a brutalidade do processo. Toda decisão verdadeira exige morte simbólica. Ao escolher, você mata os outros caminhos. E o ser humano teme a morte, mesmo a simbólica. Preferimos a indecisão porque ela nos dá a falsa sensação de manter todas as portas abertas. Mas viver indeciso é, na prática, permanecer trancado. Robbins compara isso a um navio queimando as próprias velas. Quando não há mais volta, a única opção é avançar. E é nesse ponto que o gigante desperta, porque ele entende que não há retorno, que não há mais desculpas. Só resta a vitória ou o aprendizado. Mas não confunda decisão com desejo. Desejar é fácil. Decidir é comprometer-se. Desejar é sonhar. Decidir é agir mesmo quando dói. É por isso que tantos confundem vontade com transformação. Eles querem mudar, mas não decidem. Querem liberdade, mas não queimam as velas. E o mais sombrio, enquanto você não decide, alguém decide por você. O tempo, as circunstâncias, as outras pessoas, e no final, você acorda em uma vida que não construiu. Robbins nos provoca com essa verdade. Se você não traça seu destino, será peça no tabuleiro do destino de outro. O gigante interior não aceita ser peça. Ele nasceu para ser força. Mas, enquanto você viver adiando, ele continuará dormindo. O despertar começa no instante da decisão. Não amanhã, não depois, mas no momento em que você diz, eu escolho e assumo o preço disso. Esse é o chamado silencioso, escondido nas páginas de Desperte o seu gigante interior. Um lembrete de que você não precisa de permissão para decidir. Só precisa de coragem para aceitar as consequências. Robbins fala sobre identidade. Ele afirma que nada é mais poderoso na vida humana do que a necessidade de ser coerente com a imagem que criamos de nós mesmos. Parece simples, mas é uma armadilha mortal. Se você acredita que é fraco, buscará sempre provar essa fraqueza. Se acredita que não merece amor, sabotará qualquer relacionamento que tente florescer. Se acredita que não nasceu para prosperar, inconscientemente recusará oportunidades. A identidade é o molde, e a vida se derrama dentro dele. E aqui está o lado mais sombrio. A identidade raramente é escolhida. Na maioria das vezes, é imposta. Uma palavra dita na infância, uma crítica cruel, um fracasso marcante. E, de repente, você aceita aquilo como definição. Eu sou assim. Essas 3 palavras são como sentenças que trancam o gigante em silêncio. Robbins revela que o segredo do despertar está em reconstruir a identidade. Não basta mudar hábitos ou crenças superficiais. É preciso questionar quem você acredita ser. Porque, enquanto se enxergar como pequeno, cada vitória será temporária. Cada conquista será sabotada. O gigante só desperta quando você ousa dizer, eu não sou o que disseram, eu sou maior. Mas essa reconstrução é dolorosa, porque significa desmontar máscaras que você usou por anos.
significa encarar o vazio de não saber exatamente quem é. Robbins descreve esse processo como atravessar um deserto interno. Durante um tempo, você se sente perdido, sem referências, sem certezas. Mas é nesse vazio que nasce a nova identidade. Imagine uma cobra trocando de pele. O processo é desconfortável, exige esforço, mas é natural. O velho precisa ser abandonado para que o novo tenha espaço. Assim é a identidade humana. Você precisa soltar o que não serve mais, mesmo que esteja preso a isso há décadas. Robbins provoca: quem você precisa ser para viver a vida que deseja? Essa pergunta é um golpe direto contra a mente, porque obriga a pensar não em metas, mas em identidade. Obriga a perceber que não é suficiente querer resultados diferentes. É preciso se tornar alguém diferente. E aqui está a revelação. Quando a identidade muda, tudo muda. Os hábitos acompanham, as crenças se alinham, as decisões se transformam. O gigante desperta não porque algo externo mudou, mas porque internamente você se tornou outro. Esse é o segredo escondido em Desperte o seu gigante interior. Robbins não quer apenas que você melhore sua vida. Ele quer que você mate a versão antiga de si mesmo. Só assim o gigante pode nascer. Robbins alerta que todo comportamento humano é regido por necessidades básicas. Ele descreve 6 delas: certeza, variedade, significado, conexão, crescimento e contribuição. À primeira vista, parecem conceitos simples, mas escondem uma verdade sombria. A forma como buscamos satisfazer essas necessidades determina se despertamos o gigante ou o mantemos acorrentado. Pense na certeza. Todos querem segurança, estabilidade, previsibilidade. Mas quando essa necessidade domina, ela se torna prisão. A pessoa evita riscos, recusa mudanças, prefere a rotina sufocante ao desconhecido libertador. O gigante não pode acordar em solo tão estático. Depois vem a variedade, a busca por novidade e por emoção. Sem ela, a vida se torna cinza. Mas, quando exagerada, a variedade se transforma em caos. Pessoas que nunca permanecem em nada, que trocam de direção ao menor tédio, que destroem relacionamentos e projetos em busca de excitação momentânea. O gigante se perde nesse labirinto de distrações. O significado é outra necessidade. Queremos sentir que nossa vida importa, mas quando distorcida, essa busca leva ao orgulho, ao ego inflamado, à necessidade constante de validação. Muitos tentam despertar o gigante apenas para provar algo ao mundo, mas terminam alimentando apenas a vaidade. A conexão é vital. Sem amor, sem vínculos, sem pertencimento, o ser humano definha. Mas quando exagerada, a necessidade de conexão leva à dependência. A pessoa perde a própria identidade, faz de tudo para ser aceita, e nesse processo mata o gigante para caber em espaços pequenos. Já o crescimento é a força que impulsiona a transformação. Sem crescimento, não há despertar. Mas há quem confunda crescimento com acumular coisas, diplomas, bens. Crescimento verdadeiro é interno, é evolução da mente, expansão da alma. Por fim, a contribuição, a vontade de servir, de deixar legado. É nesse ponto que o gigante encontra seu propósito mais alto. Mas até isso pode ser distorcido, quando a contribuição vira apenas máscara para esconder feridas internas. Robbins nos mostra que cada decisão que tomamos é, em essência, uma tentativa de satisfazer essas 6 necessidades. E o lado sombrio é que podemos satisfazê-las de forma destrutiva. Alguém pode buscar certeza em vícios, variedade em autodestruição, significado em violência, conexão em submissão. O gigante continua preso porque a energia foi canalizada para caminhos errados. O despertar acontece quando você reorganiza essas necessidades. Quando decide buscar certeza na fé em si mesmo, variedade no aprendizado, significado no propósito, conexão em relacionamentos saudáveis, crescimento no desafio e contribuição no impacto positivo. Esse é o equilíbrio que liberta, porque quando as necessidades são atendidas de forma consciente, o gigante não apenas desperta, mas se mantém vivo.
E talvez você perceba agora que muito do que chama de escolhas são apenas estratégias inconscientes para satisfazer necessidades básicas. Robbins quer que você veja além, quer que pare de ser escravo da programação e se torne arquiteto da própria mente. Esse é o convite sombrio escondido em Desperte o seu gigante interior, transformar necessidades em poder em vez de algemas. Robbins nos alerta que a vida não muda por falta de conhecimento, mas por falta de aplicação. Quantas pessoas já leram dezenas de livros de autoajuda, assistiram palestras inspiradoras, repetiram frases motivacionais e, ainda assim, continuam as mesmas? O problema não é o que sabem, mas o que não colocam em prática. Esse é o ponto mais sombrio. Acumular conhecimento pode ser, paradoxalmente, outra forma de prisão, porque gera a ilusão de progresso sem mudança real. Você se sente melhor por saber, mas continua vivendo da mesma forma. É como estudar mapas e nunca sair do lugar. O gigante interior não desperta em bibliotecas cheias, mas em passos dados. Robbins insiste que cada pequena ação é uma declaração de identidade. Quando você age, reforça quem você acredita ser. Quando apenas sonha, reforça a inércia. Mas por que é tão difícil agir? Porque agir exige risco, e o ser humano teme arriscar mais do que teme permanecer infeliz. A mente prefere a certeza da dor conhecida, a incerteza da possível liberdade. É por isso que tantos permanecem parados, ainda que conscientes de suas prisões. Robbins revela que a chave está em criar alavancas emocionais, ou seja, aumentar tanto a dor de permanecer o mesmo que ela supere o medo da mudança. É um cálculo interno. Quando ficar onde você está se torna insuportável, você se move. Essa é a lógica da transformação. Imagine alguém que fuma por décadas. Ele sabe que o cigarro mata. Conhecimento não falta. Mas continua preso ao hábito até que a dor da doença o obriga a mudar. A tragédia é que muitas vezes esperamos que a vida nos force a despertar. Robbins quer que despertemos antes. Ele nos provoca. Qual preço você ainda tolera pagar? Até quando aceitará viver pequeno? O gigante só desperta quando você decide que não aguenta mais o peso da própria prisão. E aqui está o segredo mais perturbador. Mudar exige quebrar o ciclo da espera. Não esperar mais motivação. Não esperar mais o momento certo. Não esperar que alguém segure sua mão. A mudança acontece quando você decide agir apesar da ausência de garantias. Esse é o confronto silencioso de Desperte o seu gigante interior. Um convite para abandonar a ilusão de que amanhã será diferente por conta própria. Amanhã só muda se você mudar hoje. E quando o primeiro passo é dado, o gigante abre os olhos. Ainda fraco, ainda hesitante, mas vivo. E cada nova ação o fortalece, até que um dia ele se ergue por completo, e nada mais pode contê-lo. Robbins nos mostra que a mente é como um maestro invisível que rege a orquestra de nossa vida. Cada pensamento é uma nota, cada emoção é um instrumento. Mas a maioria de nós não assume a batuta, e a orquestra toca sozinha, desorganizada, regida por partituras herdadas do passado. Esse é o caos silencioso que governa nossa existência. E o mais sombrio é que nos acostumamos ao som dissonante. Aprendemos a chamar de normal a música confusa que nossa mente produz. Mas Robbins nos alerta. O gigante só desperta quando você decide tomar o controle da sinfonia. Ele explica que o estado emocional é a base de tudo. Quando você muda seu estado, muda sua percepção, muda suas decisões, muda seu destino. É por isso que duas pessoas podem viver o mesmo evento e sair dele com realidades completamente diferentes. Mas mudar o estado não é mágica, é disciplina. Robbins ensina que a fisiologia, o foco e a linguagem interna são as três chaves. Seu corpo, sua atenção e suas palavras são ferramentas de transformação. O corpo influencia a mente. O foco determina o que cresce. E a linguagem interna define o significado. Imagine alguém que caminha curvado, respira superficialmente e repete para si mesmo: não consigo. Sua fisiologia comunica derrota.
Seu foco está no problema. Sua linguagem interna reforça a impotência. Esse padrão se torna destino. Agora imagine o contrário. Postura ereta, respiração profunda, foco nas soluções, palavras de poder. O evento pode ser o mesmo, mas o resultado muda porque o estado mudou. É nesse instante que o gigante se move. Robbins insiste que ninguém está condenado. O que existe são padrões que podem ser quebrados. Mas o processo é árduo, porque a mente sempre busca voltar ao conhecido. Ela resiste ao novo, mesmo que o novo seja melhor. E é nesse ponto que muitos desistem. Confundem desconforto com fracasso, quando na verdade é apenas sinal de crescimento. O gigante não desperta sem dor. A dor é o preço da expansão. Mas quando você persiste, a dor se transforma em força, e aquilo que parecia impossível passa a ser natural. Essa é a essência sombria de Desperte o seu gigante interior. Entender que sua mente pode ser tanto a prisão quanto a chave. E que enquanto você não assumir a regência, viverá ouvindo uma sinfonia que não é sua. O despertar é o momento em que você pega a batuta e diz: agora quem conduz sou eu. Nesse instante, o gigante abre os olhos. Robbins afirma que as perguntas que fazemos a nós mesmos moldam nosso destino. Isso parece banal, mas é devastador quando entendido em profundidade, porque sua mente é uma máquina que busca respostas para qualquer pergunta que você lance. Se você pergunta, por que nunca dá certo para mim? Sua mente encontrará dezenas de razões para provar que você é incapaz. Mas se pergunta, como posso transformar isso agora? Ela buscará caminhos para a mudança. Essa é a armadilha invisível. Viver preso a perguntas erradas. Milhares de pessoas passam a vida perguntando: por que comigo? Por que sempre falho? Por que ninguém me valoriza? E cada resposta reforça as correntes que prendem o gigante. Robbins mostra que o despertar começa quando você troca as perguntas. Porque a pergunta direciona o foco, e o foco direciona a vida. Perguntas poderosas geram estados poderosos. Perguntas fracas alimentam estados fracos. Imagine dois homens diante da mesma tragédia. Um pergunta: por que a vida é tão injusta comigo? E afunda no desespero. O outro pergunta: o que posso aprender com isso que me tornará mais forte? E encontra energia para seguir. O fato é o mesmo. O destino, não. Esse é o segredo sombrio escondido em Desperte o seu gigante interior. Robbins não apenas fala sobre motivação. Ele entrega ferramentas práticas para reprogramar a mente, mas a maioria ignora porque parecem simples demais. Perguntar de forma diferente parece pouco, mas na verdade é a raiz de tudo. As perguntas que você faz a si mesmo diariamente são como feitiços. Moldam a maneira como você enxerga o mundo e como age dentro dele. Perguntas criam significados. Significados criam emoções. Emoções criam decisões. E decisões moldam destino. O gigante só desperta quando você aprende a fazer perguntas que o libertam, não que o aprisionam. Não porque sou assim, mas como posso ser melhor agora? Não porque não consigo, mas o que preciso aprender para conseguir? Não quem me feriu, mas como posso transformar essa ferida em força? O mais sombrio é perceber que fomos treinados a fazer perguntas que nos diminuem. A sociedade prefere pessoas que se culpam, não que se questionam com poder. Porque a culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. Robbins insiste: mude suas perguntas, mude sua vida. Parece pequeno, mas é revolucionário. Porque cada nova pergunta é como uma marreta contra as paredes da prisão. Até que um dia o gigante, sufocado por séculos de silêncio, finalmente encontra espaço para respirar. E quando ele respira, nada mais pode contê-lo. Robbins explica que o ser humano não é movido pelo que possui, mas pelo que acredita que ainda falta. É a lacuna entre onde estamos e onde queremos chegar que nos impulsiona ou nos destrói. O problema é que a maioria usa essa lacuna como condenação, não como motivação. Quando você olha para frente e só enxerga a distância, sente-se pequeno demais para atravessar. Essa sensação de impotência
é o que mantém o gigante adormecido, porque, em vez de ver o espaço como oportunidade, você o transforma em sentença. Robbins insiste que a chave está em redefinir a lacuna, em vez de vê-la como abismo, enxergá-la como trilha. Cada passo dado aproxima, cada esforço conta. O gigante desperta quando você entende que não precisa atravessar o deserto em um salto, mas em passos firmes e contínuos. Mas aqui está o lado sombrio. A mente não gosta de passos pequenos. Ela deseja explosões, transformações instantâneas, mudanças radicais. E quando não consegue tudo de uma vez, desiste. Essa mentalidade destrói mais sonhos do que qualquer fracasso real. Robbins ensina que o poder está no acúmulo, uma decisão por dia, uma mudança de hábito, um pensamento substituído. O tempo, aliado à disciplina, cria o milagre. Mas como o resultado demora, muitos abandonam antes de vê-lo florescer. Imagine plantar uma árvore. No início, nada parece acontecer. A terra continua igual, o silêncio predomina. Mas, sob a superfície, raízes se expandem, silenciosas, invisíveis. Só depois de muito tempo o broto rompe o chão. Assim é o despertar. Invisível no começo, inevitável no fim. O gigante interior não desperta em explosões imediatas. Ele desperta na constância, na disciplina silenciosa que parece inútil, mas constrói impérios internos. Robbins nos alerta. Se você quer mudar, abrace os passos pequenos, porque são eles que, acumulados, geram a transformação colossal. Mas há outro segredo nesse processo: celebrar cada avanço. O ser humano acostumou-se a valorizar apenas grandes conquistas, esquecendo que são os pequenos movimentos que sustentam tudo. Quando você reconhece cada progresso, por menor que seja, fortalece o gigante. O perigo é o contrário: ignorar avanços, focar apenas no que falta. Esse olhar cego alimenta a frustração, enfraquece o ânimo, mata a perseverança. Robbins ensina que a mente precisa de combustível emocional, e esse combustível vem do reconhecimento. O despertar não acontece em um dia específico. Acontece em cada instante em que você escolhe seguir, mesmo sem resultados imediatos. O gigante acorda devagar, mas quando desperta por completo, sua força é incontrolável. Esse é o recado oculto em Desperte o seu gigante interior. A vitória não está no salto, mas no passo. Não está na pressa, mas na constância. Não está no tudo de uma vez, mas no tudo ao longo do tempo. Robbins afirma que toda mudança começa com um padrão de ruptura. É como quebrar um feitiço. Enquanto o ciclo não for interrompido, ele se repetirá indefinidamente. Isso explica por que tantas pessoas, mesmo conscientes de suas falhas, continuam vivendo os mesmos erros. Saber não basta. É preciso cortar. E cortar é doloroso. Porque significa romper vínculos, abandonar hábitos, destruir zonas de conforto. Significa dizer não a pessoas, ambientes e ideias que moldaram sua identidade até aqui. O gigante não desperta em harmonia, ele desperta no impacto. Robbins mostra que o primeiro passo é reconhecer os gatilhos. Todo comportamento tem um estímulo. Pode ser uma emoção, uma lembrança, até mesmo um lugar. Você não cai em velhos padrões por acaso, você os repete porque algo os aciona. Identificar esses gatilhos é como encontrar as rachaduras no muro da prisão. Mas o reconhecimento não é suficiente. É preciso substituição. A mente não aceita o vazio. Se você arranca um padrão e não coloca outro no lugar, o antigo retorna com mais força. Robbins ensina a usar novas ações, novos significados, novos rituais. É assim que o gigante encontra espaço para crescer. O lado sombrio é que o processo é solitário. Muitas pessoas ao seu redor não entenderão sua ruptura. Vão te chamar de estranho, de radical, de ingrato. Porque ao romper com velhos padrões, você também denuncia os padrões delas. E isso incomoda. É nesse momento que muitos desistem, porque preferem o conforto da aceitação social à dor da solidão temporária. Mas Robbins nos lembra: todo despertar exige atravessar desertos sozinho. É a travessia que fortalece. É o silêncio que forma o novo ser. Imagine uma ponte em chamas. Você a atravessa e, ao olhar para trás,
percebe que não pode mais retornar. Esse é o símbolo da ruptura. Não há mais volta. E é exatamente nesse ponto que o gigante se ergue, porque entende que só resta avançar. O despertar é feito de cortes. Cortes que sangram, mas libertam. Cortes que assustam, mas revelam. Cortes que parecem destruição, mas na verdade são renascimento. Robbins não esconde isso. Ele nos alerta que só desperta quem aceita a dor da ruptura. E talvez essa seja a parte mais difícil. Encarar que, para se tornar quem você pode ser, terá que abandonar quem você foi. O gigante não habita no passado. Ele vive no futuro que você ousa construir. Essa é a mensagem sombria de Desperte o seu gigante interior. Não existe crescimento sem ruptura e não existe despertar sem perda. Robbins revela que a verdadeira força não está no controle do mundo, mas no controle interno. Ainda assim, passamos a vida tentando manipular o que está fora. Pessoas, circunstâncias, resultados. Essa busca incessante é a razão de tanta frustração. Porque nada externo é totalmente controlável. O único território realmente seu é o que acontece dentro. Mas essa verdade é perturbadora. Porque se o interior é o que importa, significa que toda a energia que você gastou tentando mudar os outros foi em vão. Significa que o gigante adormecido não está lá fora, mas enterrado em seu próprio coração. Robbins mostra que o estado emocional é a chave. Se você domina o estado, domina a ação. E se domina a ação, transforma os resultados. Mas a maioria vive como vítima de estados aleatórios, reagindo a tudo, oscilando como folhas ao vento. Imagine uma tempestade. A maioria corre desesperada, tentando escapar da chuva, amaldiçoando o céu. Poucos percebem que a tempestade está dentro. Robbins ensina que quando você cria calma em meio ao caos, desperta uma força que nenhum evento externo pode abalar. Esse é o poder do gigante. A imutabilidade interior. Não significa ausência de emoção, mas domínio sobre ela. É sentir medo e ainda assim avançar. É sentir dor e ainda assim permanecer firme. É sentir dúvida e ainda assim escolher continuar. O lado sombrio é que isso exige disciplina implacável. Sua mente buscará constantemente te arrastar de volta ao piloto automático. Buscará te convencer de que não vale o esforço. Mas Robbins insiste que é justamente nessa luta que o gigante se fortalece. Cada vez que você resiste ao impulso de ceder, cria músculo emocional. E com o tempo, percebe que nada lá fora tem o poder de te quebrar. Podem tirar sua estabilidade, sua segurança, até mesmo seus bens. Mas não podem roubar seu estado interior, a não ser que você permita. Esse é o despertar em sua essência. Compreender que a verdadeira liberdade não é ausência de problemas, mas presença de domínio. Robbins nos lembra que o mundo sempre terá caos, mas você pode escolher ser a fortaleza em meio a ele. O gigante interior não precisa de um mundo perfeito para acordar. Ele apenas precisa que você assuma as rédeas do seu estado, todos os dias, a cada instante. Esse é o recado oculto em Desperte o seu gigante interior. Sua vida muda quando você muda o que sente, não quando o mundo muda o que te oferece. Robbins insiste que não basta mudar por alguns dias. A verdadeira transformação exige padrões consistentes, repetidos, até que se tornem parte da sua identidade. Esse é um dos pontos mais cruéis da mente humana. Ela aceita o novo, mas sempre tenta retornar ao velho. O gigante desperta, mas e se você não vigiar, ele volta a adormecer. Quantas vezes você começou um novo hábito, uma nova rotina, uma nova decisão, apenas para abandoná-la pouco tempo depois? Esse não é um problema de força de vontade, mas de padrão. A mente sempre busca economizar energia. Ela prefere o conhecido, mesmo que doloroso, ao desconhecido que exige esforço. Robbins revela que a chave é criar rituais. Pequenos atos diários que, acumulados, moldam um novo destino. O gigante não desperta em explosões ocasionais, mas em constância. É o que você faz todos os dias, não o que faz de vez em quando, que define quem você se torna. Mas o lado sombrio desse processo é a paciência. Vivemos em um mundo que cultua resultados imediatos, gratificações instantâneas,
recompensas rápidas. A disciplina silenciosa parece sem valor diante da pressa, e por isso muitos desistem antes de colher os frutos. Robbins nos lembra que a mudança verdadeira é invisível no início. Você pode praticar novos hábitos por semanas e ainda sentir-se o mesmo, mas por baixo da superfície o gigante está se fortalecendo. Cada repetição é uma martelada nas correntes. Cada ato de consistência é uma rachadura na prisão. Imagine uma muralha imensa. Você bate, bate, e nada parece acontecer. Mas, com o tempo, fissuras aparecem, até que, de repente, a muralha desmorona. Não foi o último golpe que a derrubou, mas todos os anteriores acumulados. Assim é a disciplina. O despertar exige fé no invisível. Exige acreditar que cada esforço conta, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Exige confiar que o gigante está despertando, mesmo que seus olhos ainda não o vejam de pé. Esse é o recado oculto de desperte o seu gigante interior. Não existe transformação sem consistência. Não existe liberdade sem repetição. Não existe vitória sem paciência. E a verdade é dura. Ou você cria seus rituais, ou será escravo dos rituais que o mundo criou para você. O gigante desperta apenas quando você decide ser autor da sua própria rotina. Robbins nos lembra que o ser humano sempre encontra aquilo que procura. Se busca problemas, encontrará obstáculos em cada esquina. Se busca oportunidades, enxergará caminhos onde outros só veem muros. O cérebro é como um radar, filtrando o mundo conforme a lente que você escolhe. Essa é uma das revelações mais sombrias. Não vivemos a realidade como ela é, mas como acreditamos que ela seja. Cada crença é um filtro, cada pensamento é uma lente. E se as lentes forem escuras, o mundo inteiro parecerá sombrio, mesmo quando houver luz. É por isso que Robbins insiste no poder do foco. Onde está seu foco, está sua energia. Onde está sua energia, está sua vida. O gigante interior não desperta quando você dispersa sua atenção em 1000 direções. Ele só acorda quando você a concentra, como um raio de sol atravessando uma lupa, capaz de incendiar até mesmo o que parecia inerte. Mas o foco tem um inimigo poderoso: a distração. Vivemos em um tempo em que a mente é bombardeada por estímulos constantes. Notícias, redes sociais, comparações. Cada notificação é uma corrente a mais prendendo o gigante, porque rouba sua energia, fragmenta sua atenção, enfraquece seu poder. Robbins nos mostra que despertar exige disciplina de foco. Significa escolher deliberadamente o que merece sua atenção e rejeitar todo o resto. Parece simples, mas é brutal, porque para manter o foco, você precisa renunciar a inúmeras tentações. Precisa dizer não a prazeres fáceis, a conversas inúteis, a distrações que aliviam momentaneamente, mas drenam sua força a longo prazo. Imagine um arqueiro. Se ele não mira, sua flecha se perde. Se mira em muitos alvos, não acerta nenhum. Mas quando mira em um só, sua energia se concentra e o impacto é devastador. Assim é sua vida. O gigante desperta quando você escolhe um alvo e se recusa a desviá-lo. O mais sombrio é que muitas pessoas têm medo de focar, porque o foco exige compromisso. E compromisso significa abrir mão de alternativas, de caminhos paralelos, de ilusões de talvez. O gigante não vive em meio a possibilidades infinitas. Ele desperta na clareza de uma decisão. Robbins nos alerta: foque naquilo que te expande, não no que te aprisiona. Foque no que constrói, não no que destrói. Foque no que liberta, não no que acomoda, porque onde seu foco se fixa, sua vida floresce ou apodrece. Esse é o segredo oculto em Desperte o seu gigante interior. Você já tem poder, mas está disperso. O despertar é o momento em que você reúne cada fragmento e o concentra em direção àquilo que realmente importa. Robbins afirma que não é o que fazemos de vez em quando que molda nossa vida, mas aquilo que repetimos todos os dias. Os rituais, as pequenas escolhas, os padrões que se acumulam silenciosamente. A transformação não nasce de um momento grandioso, mas da disciplina invisível. Esse é um dos pontos mais duros do despertar.
Perceber que não são as grandes decisões isoladas que definem seu destino, mas a soma das pequenas. Cada manhã em que você escolhe a inércia, reforça o sono do gigante. Cada vez que você decide agir, mesmo em algo mínimo, fortalece sua presença. O lado sombrio é que a mente humana despreza o pequeno. Quer resultados rápidos, mudanças radicais, vitórias instantâneas. Mas Robbins nos lembra, o grande só nasce do pequeno. A floresta começa em sementes, a muralha em tijolos, o oceano em gotas. Quem despreza o detalhe nunca alcança o monumental. E é aqui que tantos se perdem. Eles sonham alto, mas desistem porque não suportam o ritmo lento da construção. Confundem constância com fracasso. Não percebem que, enquanto insistem, estão acumulando energia que um dia romperá as correntes. O gigante desperta nesse processo silencioso. Não quando você dá um passo isolado, mas quando repete passos todos os dias, até que o chão treme com sua marcha. Robbins provoca. Quais são os seus padrões diários? Eles te aproximam ou te afastam do que deseja? Essa pergunta é como um espelho incômodo, porque revela que o futuro não será diferente do presente se os padrões forem os mesmos. Imagine alguém que deseja liberdade financeira, mas repete diariamente hábitos de escassez. Ou alguém que deseja amor profundo, mas vive cultivando desconfiança. Ou alguém que deseja saúde, mas perpetua descuidos. O gigante não desperta em desejos contraditórios, ele desperta em ações alinhadas. E aqui está a sombra que poucos enfrentam. A mudança exige disciplina. Disciplina é dizer não ao prazer imediato em favor do propósito maior. É escolher dor agora para colher liberdade depois. É exatamente o oposto do que a mente deseja. Mas Robbins insiste, disciplina é liberdade. Quem evita a disciplina será escravo do caos. Quem a abraça conquista poder sobre si mesmo. Esse é o recado oculto em Desperte o seu gigante interior. Não espere que a vida mude por um momento de inspiração. Mude porque você construiu padrões novos, repetidos até se tornarem parte de você. Porque é nesse terreno que o gigante pode se erguer. Robbins insiste que nada é mais poderoso do que a visão. Não uma visão vaga, feita de desejos soltos, mas uma imagem clara do que você quer se tornar. O gigante interior precisa de direção. Sem ela, sua força se dispersa. A ausência de visão é uma das correntes mais pesadas que aprisionam o ser humano. Quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Quem não tem propósito se distrai com ilusões. Quem não enxerga além se contenta com migalhas. Robbins afirma que criar uma visão é mais do que escrever metas. É construir um retrato emocional do futuro. É sentir antecipadamente a vida que você deseja viver. O gigante desperta quando essa visão se torna tão real na mente que parece inevitável. Mas há um lado sombrio nesse processo. Muitos confundem visão com fantasia. Sonham sem agir. Imaginam sem decidir. Constroem castelos no ar, mas não colocam um tijolo no chão. Robbins alerta que visão sem ação é alucinação. O gigante não desperta em ilusões, mas em compromissos. E aqui surge o desafio: sustentar a visão quando nada no presente parece confirmá-la. É nesse ponto que a maioria desiste, porque o contraste entre o agora e o que se deseja é doloroso. Mas Robbins ensina que é justamente esse contraste que alimenta o processo. O vazio entre onde você está e onde quer chegar não é condenação, é combustível. Imagine caminhar em um túnel escuro. Não há luz no caminho, apenas a imagem mental da saída. Cada passo é sustentado pela fé na visão. Sem essa fé, você para. Mas, se continua, um dia a luz aparece. Assim é o despertar. Robbins viveu isso. Ele mesmo, antes de se tornar o ícone que conhecemos, caminhou em meio à pobreza, rejeição e dor. Mas carregava uma visão tão clara que nada o fazia desistir. Essa clareza era o seu gigante já despertando, mesmo quando o mundo ainda o via pequeno. E esse é o segredo oculto em Desperte o seu gigante interior. A visão é a fagulha que acende o fogo. Sem ela, o gigante continua dormindo. Com ela, ele se ergue,
mesmo que lentamente até ocupar todo o espaço. O mais sombrio, porém, é que criar uma visão verdadeira exige coragem, porque obriga a admitir o que você realmente deseja, não o que foi condicionado a querer. Obriga a olhar para dentro e enfrentar a pergunta que muitos evitam. Se não houvesse limites, quem eu escolheria ser? Poucos têm coragem de responder. Porque a resposta exige abandonar a máscara, enfrentar medos e, muitas vezes, decepcionar expectativas alheias. Mas para o gigante não existe outro caminho.